que estar executando, certo? E por isso que é muito importante, então, vocês se reterem e tirarem todas as informações possíveis, todas as dúvidas possíveis que vocês tiverem. Todas as vezes que a gente fala sobre sinais vitais, a gente vai estar trabalhando as 4 funcionalidades do nosso organismo, tá? Que são a temperatura, o pulso, a frequência cardíaca e a pressão arterial. Então, são 4 funcionalidades que o nosso organismo depende para estar trabalhando de maneira correta e adequada. Por isso que eu falei para vocês que é muito importante vocês terem o conhecimento de como o nosso organismo trabalha fisiologicamente, para a partir daí a gente poder estar executando as técnicas que são aprimoradas na área da saúde. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou pedir para vocês estarem colocando, tirando na aula, para a gente não deixar passar batido. Então, a aula de hoje, a gente vai ver apenas a aferição da frequência cardíaca, que é o pulso, tá? Então, primeiro a gente vai estar vendo como o nosso coração, ele trabalha. Então, o nosso organismo, ele sofre algumas alterações na nossa função corporal, certo? E isso se dá geralmente quando de alguma forma, fisiologicamente falando, nosso organismo, ele sofre. Por exemplo, com uma temperatura tanto elevada como diminuída, com uma respiração baixa, acelerada ou diminuída, com uma pressão alterada ou tanto para maior quanto para menor. Todas as vezes que o nosso organismo ele é exposto a alguns fatores, sejam eles de risco ou não, e que a gente tem essa oscilação de alteração, significa que as nossas funções vitais elas foram alteradas. As nossas funções vitais elas servem para controle e monitoração do nosso organismo. E isso reflete no nosso bem-estar. Todas as vezes que a gente tem qualquer uma das nossas funções vitais alteradas, significa que alguma parte do nosso organismo não está bem. E o nosso organismo está enviando de uma forma ou outra para a gente que algo está refletindo aí no nosso organismo e que algo não tá bem. Então, como eu falei anteriormente, são 4 sinais vitais. A pressão arterial, a temperatura, a frequência cardíaca e frequência respiratória. Então, a gente vai iniciar trabalhando a frequência cardíaca, que ela é única e exclusivamente a funcionalidade do nosso coração. Então, o nosso coração, a gente pode dizer que ele é o órgão principal do nosso organismo. E através dele, todos os outros nossos órgãos conseguem sobreviver. O nosso coração, ele tem a possibilidade de filtrar de 7 a 8 litros de sangue por minuto. E esse sangue reflete muito na condicionabilidade do que a nossa circulação, do que a nossa respiração, do que os nossos batimentos, a nossa temperatura, a nossa pressão arterial vai estar tendo como resultado de normalidade ou de incoerência, certo? Então, o nosso pulso, ele é uma onda de contração que o nosso coração emite através das artérias. O nosso coração, ele bombeia o sangue. Então, a gente tem lá o sangue lá no nosso coração, a gente tem as artérias, que são as responsáveis pela condução do sangue do coração até o nosso organismo, certo? Todas as vezes que as artérias fazem esse processo de condução sanguínea, elas passam por um processo de pressão.
E esse processo de pressão se transforma em contração e resulta na pulsação, nos batimentos sanguíneos. Então, o nosso coração vai emitir aquela frequência de fluxo sanguíneo nas artérias, as artérias vão se sentir pressionadas, porque elas estão recebendo uma grande quantidade de fluxo, elas vão pressionar e elas vão fazer isso aqui, ó. Elas vão contrair. Todas as vezes que elas contrair, ó, a gente tem o batimento. Por isso que muitas vezes alguns pacientes têm batimentos acelerados, batimentos diminuídos e batimentos normais. Porque alguma coisa lá no nosso coração não está normal. É indicado para a gente detectar os nossos batimentos cardíacos. Ela é muito indicado no tratamento de arritmias cardíacas. Por quê? Porque a gente, através da pulsação, a gente tem a possibilidade de descobrir se a gente está apresentando arritmia ou não, através da nossa pulsação e através do tempo que essa pulsação está ocorrendo, certo? É considerado um batimento ideal para uma pessoa adulta de 70 a 83, 84 batimentos, certo? A nossa apostila, ela tem uma diferenciação para mulheres e homens, mas a gente não faz esse processo diferencial. De 70 até 84 batimentos é considerado um limite de condicionabilidade normal. Todos os pacientes que apresentarem uma frequência cardíaca que vai viabilizar de 70 e vai ter essa variável até no máximo 84, significa que está apresentando essa frequência cardíaca dentro do limite da normalidade, que o coração está trabalhando normal, está tendo aquele processo de fluxo sanguíneo de 7 a 8 litros por minuto, que as nossas artérias estão fazendo aquele processo de fluxo e tendo o processo de compressão normal. Significa que esse paciente não está apresentando nenhuma incompatibilidade de saúde, certo? As nossas artérias, são várias artérias, na verdade, que a gente pode fazer o processo de medição. Porém, existem algumas que a gente vai utilizar com uma frequência maior e outras a gente vai estar utilizando com uma frequência menor. Na apostila de vocês, na página 106, tem um desenho de um corpo humano, certo? E que tem os principais pontos de verificação da frequência cardíaca. O pulso temporal, que é no cérebro, o pulso carótido, que é na artéria carótida, o pulso apical, que é no coração, o pulso braquial, que é no nosso antebraço, o pulso radial, que é no nosso punho, o pulso femoral, que é na nossa coxa, o pulso poplíteo, que é entre os nossos joelhos, e o pulso pedioso, que é no nosso pé, certo? Então, qualquer um desses lugares que a gente esteja verificando a nossa pulsação cardíaca está normal. Qualquer lugar desses que a gente verificar é correto. Só que, como eu disse, existem lugares que a gente verifica a frequência cardíaca maior e existem lugares que a gente verifica com espaçamentos menores. Eduarda? Profe, ¿nos escucha? Boa noite. ¿Sumió, profe? Esperemos que passe logo isso aí, né? Deus que me perdoe.
Ela tá atendendo, pai? Traz você. Ela tá atendendo? Deixa que eu pego. Agora travou tudo aqui. Esse aqui é o trono dele, filha. Olha, Jessica, me diga onde que tu comprou. Mas se não voltou mais a aula, não sei o que deu, travou. Oi, Solange, está me ouvindo? Meninas, estão conseguindo me ouvir? Sim? Estão me ouvindo? Agora sim, prof, mas Beleza? antes não. Então tá. Então eu vou voltar um pouco. Então, o que é importante? Que a gente adota as terminologias para a gente se referir todas as vezes que o nosso coração ele não está tendo uma frequência correta. Então, todas as vezes que o paciente tiver os batimentos cardíacos naquele limite de 70 a 84 batimentos por minuto, um adulto, a gente costuma dizer que os batimentos cardíacos desse paciente estão nos parâmetros de normalidade. Então, um paciente que tem os batimentos normais, a gente costuma dizer que ele está normocárdio. Normocárdio significa batimentos cardíacos normais. Então, a gente refere-se ao paciente que está com o processo cardíaco dele normal, a gente refere-se que esse paciente está normocárdio. Diferente, por exemplo, quando o paciente está apresentando uma frequência cardíaca diminuída. Às vezes esse paciente, ele é hipertenso, ele tem problema cardíaco, ele tem o coração cansado, ele tem cansaço a esforços físicos. Às vezes o paciente, ele está apresentando dificuldades cardíacas e todas as vezes que a gente verifica os batimentos cardíacos dele, a gente consegue observar a frequência diminuída. Tá 40, 50, 60, e a gente costuma dizer que esse paciente ele está bradicárdico, ele está apresentando uma bradicardia, certo? Então, bradicardia, batimentos diminuídos. Normocárdio, batimentos normais. E agora, quando esse paciente ele tem também problemas na frequência, que os batimentos cardíacos dele são acelerados, por exemplo, quando a gente vai correr, vai na academia, passa por um processo que o nosso coração ele cansa bastante, fica bastante agitado, a gente costuma dizer que tem uma frequência alterada. E essa frequência, ela chama-se de taquicardia, certo? Então, paciente, quando está com os batimentos cardíacos alterados para mais de 84, ele está taquicárdico.
Quando ele está com os batimentos cardíacos para menos de 60, Vem ele você, está Esther. bradicárdico. Senta aí, E Esther. quando ele Esperar ele já está tá. com os batimentos cardíacos entre 70 a 84, ele está normocárdio. Conseguiram entender, meninas? Estão conseguindo me ouvir bem? Sim? Sim, agora sim. Beleza, então. O ritmo dessa pulsação, ele é normal quando ocorre em intervalos iguais. Por exemplo, teu coração bateu agora, daqui 1 segundo ele bateu de novo, 1 segundo ele bateu de novo. A gente costuma dizer que o ritmo, ele é normal quando os espaçamentos entre as batidas é o mesmo. Entre cada batida do nosso coração é 1 segundo. Você tá com o ritmo do teu coração normal. Agora o teu coração bateu, agora dali 5 segundos bateu, dali 10 segundos bateu, dali 1 segundo bateu. A gente costuma dizer que a gente está apresentando uma oscilação cardíaca, que o nosso coração ele está batendo com ritmos irregulares. Muitas vezes o nosso coração ele bate forte, irregular, que ele tu, que a gente consegue auscultar bem, bate forte e regular. Então, ele tá um coração rítmico, tá? Os batimentos, eles estão regulares e fortes. Quando o nosso coração, ele bate fraco e irregular, a gente costuma dizer que o coração tá rítmico, mas que os batimentos estão fracos, estão com uma força diminuída, que é quando você pega lá os seus 2 dedinhos, coloca lá no pulso radial do paciente e você tem que estar pressionando para você conseguir sentir os batimentos, certo? Quando o paciente ele tem um pulso forte, o ritmo e a batida, você só encosta, você já sente tu. Então, você tem uma facilidade maior de conseguir verificar a frequência cardíaca de um paciente que tem um ritmo forte e regular. E tem os batimentos irregulares, que a gente chama de arritmia. E isso se dá porque indica que o nosso coração ele tem batimentos fracos e fortes durante um período de tempo diferenciado. Então, significa que o nosso coração ele bate forte, bate fraco, ele bate a cada 5, 6 ou 7 segundos, que ele não possui uma frequência de ritmo e batidas normais, que ele tem esse desnivelamento. E isso se dá geralmente por um problema cardíaco, certo? O procedimento da verificação do pulso, da frequência cardíaca do paciente é muito fácil, é simplicíssimo. Vocês só têm que se adequar e têm que ter atenção para alguns cuidados, como, por exemplo, primeiro cuidado que vocês têm que ter todas as vezes que forem fazer a contagem dos batimentos cardíacos do paciente. Lavar as mãos e higienizar as mãos. Primeira coisa. Segunda coisa, sempre orientar o paciente sobre o procedimento que vocês estão executando, que vocês vão realizar a conferência da frequência cardíaca dos batimentos dele. Segundo, vocês vão utilizar esses 2 dedos aqui, ó, o indicador e o dedo médio. Sempre esses 2 dedos vocês vão estar utilizando para aferição da pulsação, certo? Peguem esses 2 dedos de vocês aqui, coloquem sobre o pulso radial de vocês e sintam os batimentos de vocês. Façam isso agora. Contem por 1 minuto. Estão conseguindo sentir com facilidade? Sim. Contem por 1 minuto os batimentos de vocês.
Contaram? Quem terminou? Não sei se estou fazendo certo. Quanto deu, Jéssica? Sei lá, já me perdi. Mais alguém terminou? Meu Deus, 55. 55. Então já tá bradicárdico. Os batimentos, então, da Daiane estão bradicárdicos. Eles estão diminuídos. Conseguiu, Débora? Eu não tô te ouvindo. Tu tem que liberar teu microfone. Libera teu microfone pra gente te ouvir. Tu tem que liberar teu microfone. O teu microfone, ele tá bloqueado. Agora sim. Quanto? Eu fui até 78, mas depois eu perdi. Tá, mas 78 tá normal cardio, tá normal. E os teus, Solange? 70. Normal, então. É isso aí. Essa frequência cardíaca, ela é muito importante, pessoal, porque ela indica alguns índices de anormalidade, principalmente do nosso coração, certo? Principalmente referente ao ritmo das batidas e os espaçamentos entre uma e outra. Quando o ritmo cardíaco, a frequência, ela está muito alterada, ela está, por exemplo, apresentando uma taquicardia, a gente vai notar que outras funcionalidades dos nossos sinais vitais também vão estar passando por esse processo de alteração. A frequência cardíaca é só isso. A gente verifica por 1 minuto, certo? Com esses 2 dedos, o mediano e o indicador, e a gente já sai com a frequência, então, a frequência cardíaca. É muito facilitador, certo? Na próxima aula, a gente vai continuar os sinais vitais. A gente vai ver 2, a verificação de pressão, e a gente vai estar vendo também a verificação da respiração, certo? Então, segunda-feira que vem, a gente vai ver a verificação de pressão e da respiração. Não tô conseguindo ouvir, professor. Beleza? Beleza.